Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Editora NPE. Todas as quartas-feiras estamos aqui trazendo dicas e insights do mercado editorial. Você que é escritor, você que pensa em se tornar escritor da sua própria história, você que tem o desejo de escrever o seu primeiro livro, essas são lives que são extremamente importantes para você, né? Eu sou o Jeff Sabacaia, sou mentor de escritores, membro da Academia de Letras do Brasil. E hoje nós vamos ter uma conversa essencial para quem ama escrever ou sonha em publicar o livro. Quem nunca pensou em escrever um livro, deixar o seu legado para a posteridade, que atire a primeira pedra. E aí, você precisa entender como funciona esse passo a passo. Se você um dia sonhou em escrever o seu livro, mas sente falta de alguma coisa para tirar a ideia do papel, essa live ela é para você. Essa live ela vai trazer discernimento, vai trazer muitas ideias para que você possa tirar o projeto da cabeça, colocar no papel e transformar efetivamente o seu livro, publicar o seu livro e se tornar, de uma vez por todas, escritor da sua própria história. E a gente sabe que escrever não é só juntar palavras, né? É muito além de você simplesmente colocar um conjunto de palavras. Escrever é sobre comunicação, sobre saber trocar o outro, sobre direção. Muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e aí a gente entra numa figura, e aí é que entra uma figura do mentor. Por que a gente se perde no caminho? Porque falta habilidade para que a gente possa colocar e estruturar o seu livro em forma de capítulos, em forma de palavras. É óbvio que muita gente, quando vai contar a sua história, tem muito mais facilidade porque já conhece a história da sua vida. Mas quando você vai desenhar um método, quando você vai falar sobre alguma coisa que você superou, um momento da sua vida que você superou, você precisa ter algo mais estruturado. E aí entra o papel do mentor. Um mentor que vai te dar a direção e vai fazer com que você se comunique de maneira eficaz e eficiente para que a sua história ela seja fluida do início ao fim, para que você tenha uma base de leitores, pessoas que conhecem a sua história, pessoas que vão ler a sua mensagem e vão levar ela para a posteridade. E para falar sobre isso, hoje nós vamos trazer uma pessoa muito importante, né? Ela que já foi escritora dentro da Editora NPE, e ela que vai compartilhar com a gente a sua visão sobre a comunicação afiada e o acompanhamento certo para transformar um rascunho em uma obra de impacto. Hoje nós trazemos para a live Roberta Moreira, especialista em comunicação e desenvolvimento social, e tenho certeza que hoje Roberta vai trazer uma clarificação do que é comunicação aliada com o projeto de escrita. Vou convidar a Roberta para entrar na nossa live aqui. Boa noite, Roberta. Seja muito bem-vinda à live aqui da Editora NPE. Deixo a palavra para você se apresentar e falar um pouco sobre você. Quem é você, Roberta? Boa noite, Jeff. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como o Jeff falou, eu sou Roberta Moreira, especialista em comunicação e desenvolvimento para negócios. Sou também autora do livro Do Borderline ao Mastermind, que eu escrevi com a ajuda dos meus mentores, Gi e Jeff, da editora NPE. E realmente foi essencial ter esse apoio junto comigo. Acho que sem eles eu não teria conseguido colocar para frente algo que eu já queria desde a minha infância, desde quando eu comecei a desenvolver minha personalidade e percebi que eu gostava de escrever e de me comunicar, mas eu não sabia como juntar as minhas ideias e colocar, de fato, elas no papel.
muito bem, Roberta, né? E hoje nós vamos mergulhar direto nesse assunto, né? E aí, separei hoje essa nossa conversa em 5 blocos para que a gente possa explorar bem cada detalhe de como você se tornou escritora da sua própria história e como foi primordial a ajuda de mentores para que você pudesse publicar o seu livro, né? E a gente começa já trazendo aquele mito de que escrever é difícil, né? E aí a gente vê muitas pessoas com dificuldade de se expressar. E eu te faço a primeira pergunta, Roberta. Para começar, né? Por que tanta gente tem ótimas ideias na cabeça, mas na hora de escrever trava e o texto não sai? O que acontece? Você que já tem essa experiência, já tem o seu livro do Borderline Amar Sem Mind publicado, o que aconteceu quando você começou a escrever e por que a gente tem tantas ideias boas na cabeça e muitas vezes elas a gente acaba se perdendo e trava na hora de escrever o nosso capítulo, a nossa história em um livro? Eu acredito que é pelo medo, é pelo julgamento das pessoas. A ideia ela existe, então não é a falta de ideia, não é a falta de história, é o excesso da cobrança. Então a gente fala: será que o outro quer me ouvir? Será que a minha história interessa? Será que por que as pessoas vão querer ouvir a minha história? Né? A gente tem que saber que nunca é sobre a gente, é sobre a transformação que a nossa história pode gerar no outro. Então, quando eu decidi, junto, né, com a ajuda de vocês, dos meus mentores, de que a minha história, ela, sim, deveria ser colocada no mundo e as pessoas iriam me ouvir para ajudá-las, eu deixei de pensar no medo, no que as outras pessoas poderiam falar, para realmente colocar aquilo para o mundo, porque é válido, né? Tudo que a gente tem para ensinar, seja algo bom e útil, é muito válido. Você tocou numa questão muito importante, né, Roberta, que é sobre essas questões de crenças, do que as pessoas vão achar, né? E aqui eu trago até de experiência própria, quando eu escrevi o meu primeiro livro, né, ou melhor, quando eu decidi que ia me tornar escritor da minha própria história, isso foi lá em janeiro de 2021 e um dia, no belo dia, ou melhor, no dia 21 de janeiro, dia 22 de janeiro de 2021, ou seja, daqui alguns dias vai fazer, daqui 4, 5 dias vai fazer aí 5 anos que eu ardeu no meu coração escrever a minha história. Eu completava 39 anos no dia 22 de janeiro de 2021 e eu acordei e disse assim, o que eu vou deixar de legado para a posteridade? O que as pessoas vão saber, vão lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui? E aí, num belo dia, eu decidi que eu ia escrever um livro. O nome desse livro ia se chamar Legado, que deixarei para as gerações futuras. Esse livro nunca aconteceu justamente pelo ponto que você tocou. Os bloqueios, as crenças emocionais e o que as pessoas iriam achar da minha história. Será que pessoas iriam se interessar pela minha história? Eu coloquei muitas bloqueios e crenças emocionais e talvez o legado, né? O nome desse livro, Legado, que eu deixarei para as futuras gerações, pudesse ter sido uma história que realmente transformasse, impactasse vidas. Sim, com certeza. Mas, por eu não ter feito isso acontecer, né, esse livro não aconteceu. E aí, outros bloqueios e crenças emocionais acabaram acontecendo ao longo do tempo e esse livro não aconteceu. Eu fui realmente desbloquear desse processo de crença, de bloqueios emocionais, quando eu resolvi escrever o meu livro sobre a transição de carreira do CLT ao MKT. E aí, a gente desperta essa questão, né, de que tem gente que fala super bem, conta as ótimas histórias em rodas de amigos, na família, quando tem que subir no palco para palestrar, fala, né, mas fala pelos cotovelos, fala super bem, né, mas na hora de colocar Trava. Trava, tem medo da folha em branco. E eu te pergunto, como você perdeu o medo de escrever, Roberta? Explica um pouquinho para a gente. Então, eu acho que eu parei de tentar escrever perfeito, de ser muito perfeccionista, de achar o que as pessoas querem ouvir, e comecei a ser verdadeira. Então, primeiro eu escrevi para me entender, e depois existe a revisão justamente do mentor,
para ser entendida. Qual é a mensagem que você quer passar? Porque eu reforço que nunca é sobre você, é sobre o outro, mas você precisa ser o mais verdadeiro, o mais fiel possível à sua história e não tentar inventar demais, porque não existe uma vida perfeita, não existe uma história perfeita. Todo mundo passa por situações boas e ruins. Então, eu acredito que o que realmente me motivou foi realmente falar: vou escrever o que é verdade, eu vou colocar aqui no papel o que é verdade, para me entender e depois me fazer ser entendida. Muito bem, muito bem. Então, o que você está falando para a gente aqui, a nossa audiência que está assistindo a live, é que você se preocupou em colocar a mensagem no papel. Isso, Depois, você teve pessoas que fizeram, a editora que fez todo o processo editorial para que isso acontecesse, correto? correto. Primeiro a gente vai lá, coloca as ideias, porque se a gente sempre ficar só na nossa cabeça esperando ser perfeito, a gente nunca vai colocar no papel e nunca vai fazer de fato acontecer. Então, não esperem, né, ser perfeito, porque não vai ser. Eu escuto muito uma frase que se desse muito certo da primeira vez é porque tem algo de errado. Então, a gente vai precisar ajustar, realinhar, ver o que precisa modificar ali para que realmente a gente passe a mensagem que a gente quer de fato passar. Muito bem, muito bem. Aqui eu até gosto de falar muito daquela questão assim, né? Quem é maior, você ou a mensagem que você vai deixar pro mundo? Isso, Quando você entender que a mensagem ela é maior do que você já superou o bloqueio daquela crença emocional, já superou o medo da página em branco. Por quê? Porque você está focado em entregar a sua mensagem de transformação e não se preocupar com o que os outros vão achar da sua mensagem. Por quê? exatamente. Eu sempre digo, né, Roberta, que se a minha história impactar uma pessoa, se a minha história for transformar uma vida, eu já cumpri com o Já propósito da. cumpri com a minha missão. Isso. E aí a gente parte, Roberta, para uma terceira pergunta, já fechando esse bloco, né? Que é: você acha que escrever bem é um dom que a pessoa que nasce com uma pessoa, ou precisa de um treino e qualquer um pode aprender a se comunicar melhor? Treino. Comunicação é, de fato, treino, habilidade. É óbvio que tem pessoas que nascem com algumas inteligências predominantes, que podem ter uma predisposição, ter uma facilidade, né, a aprender, a se comunicar. Tem gente que tem essa facilidade, mas mesmo quem acha que não nasceu para isso, ela treina. Eu escutei uma frase que me marcou muito, que eu levo para a minha vida, que é: eu não tenho medo de quem dá 1000 golpes. Eu tenho medo de quem treina o mesmo golpe 1000 vezes, porque o treino, ele leva à perfeição e ele leva realmente você ao lugar que você quer. Então, comunicação pode ser um dom. Algumas pessoas podem nascer com essa predisposição e ser aos poucos, né, reforçado aquilo, mas também se não for reforçado, ela não treinar, ela não vai conseguir se sair bem. Um outro exemplo muito bom é Albert Einstein. Ele era um gênio indiscutível, mas ele não era um bom comunicador. Então, muitas vezes, as ideias e as mensagens dele precisavam ser traduzidas. Então, realmente não precisa você ser inteligentíssimo ou ter aquele dom, porque nem sempre a mensagem ela precisa ser clara. O comunicador, ele precisa realmente traduzir e as pessoas precisam entender a mensagem que você está passando. Treino, com certeza. Muito bom, muito bom. Já dizia o velho sábio, né? Que quem ganha jogo não é talento, é comprometimento, né? Exatamente, é comprometimento. Quando você se compromete com você mesmo, você não tem outro caminho a não ser bom naquilo que você faz, né? Isso. E a gente traz esse exemplo tanto para a escrita quanto para a sua forma de comunicar, né? A gente tem hoje na editora o método EPV, que é escrever, posicionar e vender, e no tópico de posicionar é realmente ter uma boa comunicação, é você se mostrar para as pessoas do mundo que você realmente é um escritor. E isso, né, não nasce da noite para o dia. Você precisa se especializar, você precisa treinar para que isso, Praticar, exatamente. praticar para que realmente aconteça, né, Roberta? Isso. Então, assim, já partindo, né, para uma questão, você comentou há pouco, né, que a mensagem, você precisa se preocupar com a mensagem de transformação da sua história, do texto que vai ter o seu livro, e depois deixa para que outras pessoas, né, como editor ou mentor, como bem citado por você aqui,
façam isso para você, né? E aí a gente entra já no bloco de, assim, né? Escrevi e entra naquela questão assim de por que eu preciso de ajuda? Entender o papel do mentor, entender que existem pessoas especialistas, editoras que podem fazer esse papel para você, desmistificar o mistério de você ter um mentor como um orientador que te dá te dá a direção para que o teu projeto de livro saia da tua mente e coloque no papel, né? E aí a gente entra naquela questão de que muita gente pensa que escrever é um trabalho solitário, né? E para você que já teve todo acompanhamento com a gente aqui na editora NPE, né? Por que você ter um mentor, alguém, ou seja, alguém que te acompanhando, te dando norte, é importante? O que você pode falar para as pessoas que ainda pensam em se tornar escritora da sua própria história e acreditam que o caminho é solitário? Eu acredito a importância, né, do mentor na nossa vida. Eu acredito que nós, né, de dentro, a gente consegue enxergar a parte de dentro ali da história. Eu acho que o mentor, ele tem uma visão alta, então ele consegue enxergar o todo. Enquanto a gente vê ali o próximo passo, ele enxerga todo o caminho. Então, eu acho que sozinho a gente consegue chegar, mas eu acho que com ajuda a gente vai muito mais longe, com um mentor, com uma pessoa que já sabe fazer, né? Porque eu acredito que a gente pode encurtar, entre aspas, caminhos com quem sabe. Então, um mentor foi muito importante na minha jornada, porque realmente eu acredito que a minha visão era muito de quem está de dentro. Existe muita emoção quando você está falando da sua própria história, quando você está contando algo, principalmente no meu caso, foi algo muito pessoal meu. Então a gente consegue, né? Vocês conseguem ter uma visão de fora e não falar exatamente só sobre a gente, mas sobre o que o público vai sentir, qual é, de fato, a mensagem que a gente quer passar para o público e o que é que ele vai entender e qual vai ser a transformação que a gente vai causar nele. Então eu acredito que um mentor ele é essencial para que a gente possa realmente transmitir e ter uma visão muito maior do que a gente quer passar. Eu gosto muito de quando a gente fala de mentoria aqui. Eu estou no papel de mentor de escrita, mas eu também tenho os meus mentores para outros conhecimentos e habilidades que eu trago. Que o mentor é aquela pessoa que já percorreu aquele caminho que você está querendo percorrer, né? Exato. Então, assim, ele sabe o que fazer, ele sabe o que não fazer. Vem aquela história, né, da lâmpada, quantas mil vezes ele precisou saber, ele não errou, né? Ele sabe a quantidade de vezes que ele não precisa cometer aquele erro. Então, eu acredito que é um encurtador mesmo e a gente consegue ter um resultado melhor, de fato, nessa questão com o mentor do nosso lado. Sem contar que você também acaba entrando naquela questão de estar mais motivado, porque além de ele te mostrar o caminho, ele vai te corrigindo ao longo do caminho, né? Isso. Ter um mentor não é você buscar por atalhos, e sim ter uma pessoa que vai te orientar o caminho certo durante Exatamente. todo o processo da escrita, né? Até mesmo trazendo um pouquinho para a questão da comunicação, né? Como você vai ter os macetes, as dicas, insights, como você pode se tornar melhor comunicador ou melhor escritor com uma pessoa que já com uma pessoa que já sabe, com uma pessoa que já passou, que já sabe o que não fazer e vai te dizer exatamente o que fazer. Então a gente aprende sim com os erros dos outros, né? Eu acredito que o mentor o papel dele é muito esse de te mostrar o que não fazer e o que dá certo. Ele já está nesse mercado, ele já tem essa autoridade. Então ele vai te dizer e te guiar o caminho melhor de seguir para realmente se tornar um grande escritor, um grande comunicador, o que a pessoa realmente quiser ser, né? Muito bem, né? A gente sempre fala, né, que é melhor aprender com o erro dos outros do que você aprender com os próprios erros, né? Exatamente. É menos doloroso, na realidade, né? É menos doloroso. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né? E trazendo um pouquinho essa questão, né, Roberta, a gente comentou às vezes a gente tem aquele bloqueio de, o que as pessoas vão pensar, né? Trazendo essa questão da leitura, de apresentação do seu texto, né? Qual é a diferença entre mostrar o teu texto escrito para um amigo ou um familiar
e mostrar para o mentor o que o profissional vê que o teu amigo não vê, o teu amigo familiar não vê. O que você poderia contar um pouquinho para a nossa audiência aqui? Eu acredito que o amigo, ele muitas vezes vai te elogiar para não te magoar. Então, aquilo pode estar horrível e ele pode te dizer, tá ótimo, vai. E para não te decepcionar, ele acaba dando aquele feedback não verdadeiro, né? E acaba prejudicando. Eu acho que o mentor não, ele vai ser sincero, ele vai te dizer, ó, isso não tá bom, isso tá bom. Ele vai te dar realmente um caminho, ele vai pegar na tua mão, ele vai dizer, isso não tá legal, vamos trocar por isso. Então, eu acredito que a diferença entre amigo e mentor é gigantesca. Você não pode deixar que um amigo ele guie teus passos, é porque ele não é especialista naquilo. Então, o mentor ele já se especializou. Aí vem aquela questão que a gente falou, que ele já está há muito tempo no mercado, já sabe o que deu certo, o que foi que conectou ou não conectou com o público. Então, a gente não pode confiar 100%. Nossos amigos muitas vezes nos abraçam mesmo para não nos magoar. Eu sei que existem pessoas mais sinceras e podem falar, e mesmo assim, vamos botar agora a situação. Ah, mas eu tenho amigos que são muito sinceros, mas eles não têm ali a visão que um mentor tem. De fato, então aquilo que pode não agradar a ele, pode não agradar o mentor, mas aquilo pode fazer a diferença na escrita. Então, existe uma diferença aí que não tem nem o que explicar muito. O mentor, ele é essencial nessa jornada. Muito bem, né? Eu gosto muito que a Gisele tem uma frase que ela até, inclusive, escreveu um dos capítulos do livro coletivo, que é quer que eu seja simpática ou sincero, né? Isso, E é pessoas sinceras e não... Mais pessoas sinceras que apresente com mais sinceridade a sua opinião do que simpático, né? Porque o isso, simpático, ele é legal com todo mundo, né? O sincero, ele vai direto ao ponto, que nem corte de faca tramontina, né? Direto ao exatamente. ponto, sem rodeios, para que você se torne uma pessoa melhor, né? E aí a gente entra naquela questão de que às vezes a gente tem vergonha de mostrar o que escreveu com medo de estar ruim, né? O mentor ele entra com essa pegada, né, de como lidar com isso e como saber mostrar para o mentorado, para o escritor, aonde são as possíveis falhas para ele, né? E aí eu te pergunto, né? Você, durante o processo de escrita, né? Com o mentor, tanto eu quanto a Gisele, durante o processo de escrita, né? O mentor, ele te critica ou ele te ajuda a consertar as falhas que você tem no seu texto? Você pode Eu, contar? por experiência própria, eu afirmo que o mentor, ele não destrói texto, né? Ele te ajuda a melhorar aquele texto, ele te ajuda a lapidar aquele texto. Ele não te diz assim, não faça isso, mas eu te mostro como fazer. Então, trazendo um exemplo pessoal para mim, existem algumas histórias, alguns momentos da minha vida que eu falei, ó, esse aqui eu não queria falar tanto sobre isso, e aí, né, vocês, como meus mentores, vieram falar, ó, a gente pode falar isso dessa forma, mas isso é importante conter. Então, assim, ele não destrói texto, ele lapida. Então, eu acredito que não. E se e existir uma crítica, é uma crítica construtiva. A gente tem que saber diferenciar uma crítica destrutiva, aquela crítica de, ah, isso está horrível, isso não está bom, isso não vai conter. Até porque é a sua história, né, a sua vontade de colocar aquilo no mundo. Então, a crítica, quando e se ela vier, ela vai vir de forma construtiva, mas a minha experiência é que ela sempre foi de forma que não destruiu nenhum texto, foi só lapidado e vamos ver aqui o que a gente pode colocar melhor aqui. Isso aqui não interessa tanto, então eu acredito que não. Não existe uma crítica, pelo menos não de forma negativa. Eu gosto muito porque a gente também ajuda muito nessa questão do dia a dia, né? De mostrar para os escritores, para os nossos mentorados, que a gente tem, né, o propósito de mostrar para eles qual é o objetivo da mensagem. Muitas vezes você está escrevendo e você tem aquela escrita viciada, né? E aí você fica rodeando, rodeando, rodeando e parece cachorro mordendo o próprio rabo. Não sai do lugar. Exatamente. Fica naquele ciclo infinito e você fala, ah, não dá, eu não consigo sair daqui. E aí E é onde aí, vem. E, e, né? e aí o mentor vem com essa pegada de realmente de deixar a escrita mais fluida, de deixar a escrita menos cansativa, né? E a gente traz agora, já partindo para o terceiro bloco aqui, que é tratando dessa questão de destravar do texto, né? O dia a dia do escritor, né? Porque é muito fácil falar que está escrevendo um livro, é muito fácil apresentar
E aí a gente coloca muito como para os nossos escritores, nossos menterados, que se você só vai escrever um livro ou você só vai entregar um projeto de vida se você assumir um compromisso público ou uma data de entrega, né? E aí, muito legal, você vai lá, assume um compromisso público, bota na rede social, convida alguém que vai ficar pegando no teu pé para que você possa escrever esse livro, mas e quando dá aquele branco? Como ter alguém te acompanhando, ajudou na hora que empacou no meio do livro e não sabia como continuar? O que você pode trazer desse momento do aquele branco que não me leva nem para frente e não me deixa sair desse caminho obscuro? Eu acredito que o branco ele vai existir sempre, até porque nós, escritores, né, nós estamos muito motivados ali pela emoção, estamos muito naquele momento, não pode dar uma trava por um gatilho emocional, muitas vezes, né? Porque você fala, pô, não consigo passar por isso, e aí vem o branco total, e eu acredito que o mentor ele vem para clarear e ele vem te lembrar do porquê você começou, sabe? E aquilo é fundamental para ele te ajudar a destravar e dizer, qual é o teu objetivo, qual é o teu porquê, o porquê que tu iniciou esse projeto. Então, ele vem para te lembrar o porquê, porque nós estamos envolvidos totalmente pela emoção. Né? Quando a gente começou a escrever o meu livro, a gente passa por processos de fases ali, de cada história que a gente quer contar. Muitas vezes eu parei, eu chorei, eu não consigo mais fazer hoje não dá, e aquilo está travando. Trazendo minha história pessoal, eu sei que nem todo livro ele é de história pessoal, mas existe emoção na história que você coloca. Então, quando você está ali e não consegue realmente, mas não tem para onde ir, o mentor vem e fala, você começou por isso. Esse é o teu objetivo, é a tua missão, é o teu propósito. Então, eu acredito que isso aí é essencial. A gente fechou o ano de 2025 com 160 livros publicados, né? E mais de 570 escritores publicados, né? Dentre eles, obviamente, muitos livros coletivos. E o que a gente viu ao longo desses últimos 4 anos, enquanto a gente empreende na editora, né, através do propósito da escrita, né? Que, claro, o processo de escrita ele é um processo de autocura, né, Roberta? Totalmente. E aí a gente sempre diz assim, quantos que chegaram para a gente e falaram assim, olha, Jeff, Gi, eu estou preparado para contar porque eu larguei o vício de jogo, porque eu superei um momento difícil na minha vida, na minha carreira, um problema de saúde, e eu acho que se eu escrever isso, vai transformar e vai impactar positivamente muitas vidas. E aí chega na hora da escrita, existe sim o processo de autocura. Tanto que a gente tem 2 pilares, 2 dos 4 pilares da nossa editora, que o primeiro é, você escreve primeiro para um processo de autocura, né? Quando você escreve, você passa por um processo de ressignificação, e é normal você, muitas vezes, chorar, porque você está ressignificando coisas do passado. Totalmente. E o segundo pilar é de transformar pessoas, né? Mas tem, às vezes, esse processo de, porque eu tenho uma ideia, porque eu vou curar pessoas, ou transformar vidas, ou impactar positivamente a vida de muitas pessoas, aquela máxima de ter ideias demais, né? E aí ter ideias demais atrapalha. Como foi para você ter a ajuda de uma pessoa para organizar a bagunça que temos na cabeça e decidir o que entra e o que não entra no livro? O que você pode explicar? Eu acredito que ter ideias demais atrapalha quando você não tem uma direção. Por exemplo, trazendo para o meu pessoal, eu sou uma pessoa que tem um TDAH, então a minha cabeça ela vive a mil. Então eu falei, então eu vou colocar isso, eu vou colocar isso, eu vou colocar isso. Então, se eu não tivesse direção, talvez a minha escrita, a minha história, se fosse escrita apenas por mim, sem nenhum direcionamento, ela seria até cansativa. Porque nunca é só sobre você, é sobre a transformação que você gera no outro. Então, existe o mentor, ele chega e vai dizer, isso aqui fica, isso sai e isso fica para um próximo livro, por exemplo. Então, quando você tem ideias demais, sem direção, não é legal. Mas com a direção, elas são bem válidas porque elas podem ficar para um próximo ou realmente sair. E o que aconteceu com a gente, comigo, no caso, né? Que eu escrevi um primeiro livro, queria escrever a segunda edição,
a gente começou a falar, o que é que vocês falaram para mim? Não, em vez de fazer uma segunda edição, vamos colocar esse é do teu próximo livro. Então, isso aí clareou, porque senão talvez eu ia querer fazer mais edições, mas uma hora meu livro ia se tornar altamente cansativo. E a gente não quer que chegue nesse ponto, a gente quer que o livro seja gostoso de ler, seja uma leitura agradável. Então, eu acredito que, com direção, as ideias elas são fantásticas. Eu gosto muito de uma frase, Roberta, que o pessoal fala assim, ó, antes feito, antes do que perfeito. E essa frase, para mim, ela acaba deixando as pessoas muito soberbas ou muitas vezes bloqueando pessoas do seu propósito de vida, né? Porque se Isso. você tem muita ideia, se você quer que o teu projeto seja perfeito, você nunca vai ter ele perfeito. Você falou Nunca, nunca. anteriormente aqui na live que, cara, tem que colocar, tem que publicar a sua história, mostrar qual é o teu propósito de vida aqui e você vai ajustando os ponteiros ao longo da jornada, do caminho, né? Então, ao invés de antes feito é melhor do que perfeito, né? Eu sempre digo o seguinte para os nossos escritores e mentorados, né? Antes feito é melhor do que não feito. E aí você faz e na jornada do processo da escrita, você vai ajustando os ponteiros, vai lapidando o processo de escrita. E aí a escrita, ela também... Eu gosto muito de falar assim, Roberta, para os nossos escritores e mentorados, o seguinte, você tem que colocar todas as ideias. Nós seres humanos, nós temos um processo de criatividade. O processo de criatividade, ele tem o seu ócio criativo. O que é o ócio criativo? Você vai ter um ápice de criatividade, daqui a pouquinho ela cai. E se Isso. você ficar naquela de colocar muitas ideias, de ficar querendo corrigir, fazer, tendo a perfeição, você acaba trabalhando, não entregando os seus projetos de vida, seja um livro, seja um outro projeto, seja se tornar palestrante, seja se tornar um bom comunicador, né? E aí a gente entra naquela máxima, Roberta, e aí que assim, muita gente começa empolgada e para no meio do caminho. Para você, o acompanhamento serve também para não deixar a pessoa desistir. Totalmente. Muita gente acha que o resultado ele vem só de uma motivação, mas ele vem da constância. Não vem só de motivação, porque motivação a gente tá aqui, por exemplo, conversando naquele momento, numa live ou num evento, e a gente vai ter uma mentoria e você vai e depois é você. Então, ela vem da persistência, vem do teu mentor ali falando, e aí, entregou, e aí aquilo. Então, ele tá ali com você, persistindo junto com você. Então, eu acredito que a persistência, a motivação, ela é importante, que o mentor traz essa motivação para você, mas muitas vezes a motivação de dentro, ela acaba. Então, quando vem a motivação, a persistência, aquela monitoramento ali durante aquele período, ele é essencial, porque, infelizmente, felizmente, né, somos de carne e osso e vamos ter dias bons e dias ruins. Existem coisas que não têm nada a ver com o nosso projeto, mas não acaba sendo muito bom no nosso dia a dia, então ele acaba interferindo no todo da nossa vida. Então, se a gente não tiver ninguém ali persistindo e motivando, a gente não consegue realmente. Aí é que as ideias realmente não saem do papel. É muito legal quando você fala disso, porque eu sempre gosto de falar que pessoas motivadas, elas começam motivadas e a motivação, ela começa assim e ela vai Ela caindo. cai. Isso, a motivação ela E não é diária, não é a todo momento. Você não está ali a toda hora. Não, a persistência é que tu vai fazer chegar em algum lugar. A motivação, ela importa, ela tem que ter picos, mas ela vai embora. Então, ela vai pessoas embora. só conseguem chegar no topo. Que normalmente as pessoas que chegaram no topo, elas não foram só motivadas, elas persistiram, né? Porque não tem como você chegar sem persistência. Elas persistiram e foram guiadas no caminho certo, e no momento que estavam desmotivadas, tinha alguém lá Exatamente. para guiar e fazer com que elas seguissem o seu propósito, né? Por isso que é tão importante, né? A gente falou aqui ao longo da live de ter uma data de entrega e ter um compromisso público com uma pessoa, com os seus seguidores, com a sua audiência. De repente você é uma autoridade, já tem um nicho de mercado. Por quê? Porque quando você assume um compromisso público com uma outra pessoa, com uma audiência, ou com seus alunos, ou com outras pessoas,
o que vai acontecer quando a data de entrega chegar? Você até pode fingir que esqueceu, mas alguém vai te cobrar. E aí aquela pulguinha atrás da orelha vai fazer com que você deixa... Você fica se culpando de não ter entregue aquele E você projeto. acaba perdendo um pouco a credibilidade. Eu gosto de fazer uma analogia sobre o mentor, né, e o mentorado. O seguinte, por exemplo, eu sou de Recife. Se eu quero chegar a São Paulo, eu vou como para chegar mais rápido? Eu preciso de um objetivo, preciso ir para um curso, uma mentoria lá que é amanhã. Se eu vou a pé, eu chego. Eu chego. Em algum momento eu chego. Mas se eu vou de avião, eu chego muito mais rápido. Então, assim, eu gosto de fazer essa analogia de que nós sozinhos podemos chegar, a gente tem capacidade de chegar, né? Mas com um mentor, a gente chega mais rápido e mais certeiro, a gente consegue ir por um caminho melhor. Porque se a gente for a pé de Recife para São Paulo, a gente provavelmente vai ter dor nas pernas, vai cansar, vai precisar parar, vai precisar descansar e pode acabar até morrendo no meio do caminho. Mas de avião, não, a gente vai chegar e vai ser entregue no ponto certo. Então, o mentor, ele é essencial. Para mim, não é talvez, não. Ele precisa existir. Muito bem, muito bem. E aí, quando a gente se compromete com alguém, também a gente faz o quê? Chega no ponto crucial. E aí eu gosto muito de falar que, assim, de cada 10 escritores, né? Tem muita gente que fala assim, eu vou escrever um livro só para dizer que eu tenho um livro escrito, né? Porque tem aquela máxima de que você tem que... Não pode passar dessa vida sem ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro. E aí eu só vou É escrever para verdade. escrever um livro, no caso, né? E aí de cada 10 escritores, 11 estão mentindo, porque você não escreve somente para você ter um livro. Você escreve para que pessoas possam ler a sua história, você escreve para Exatamente. que pessoas sejam transformadas e impactadas positivamente positivamente para que elas possam entender que elas não estão sozinhas no mesmo barco, né? E a gente chega no ápice de um livro escrito, que é o leitor. E eu gostaria de saber de você, Roberto, é o seguinte: como saber se o que eu estou escrevendo vai interessar para mais alguém além de mim mesmo? Eu acho que quando você é honesto, quando você traz de fato a sua verdade, a sua história, existe algo, inclusive na comunicação, que eu gosto muito, que é o rapport. Existe o rapport intencional e existe o rapport que ele não é intencional. Então, muitas pessoas vão se conectar com você pela sua história, pelo seu jeito, pela sua fala, e aquilo acontece com um rapport não intencional. Isso é justamente o espelhamento, é aquela sintonia que existe entre as pessoas. E existe o rapport intencional verdadeiro, que quando você quer de fato atingir aquela pessoa, você quer que aquela pessoa ela compre o teu produto, ou ela lê o teu livro, e você pode fazer intencionalmente um rapport com aquela pessoa, mas sempre usando da verdade, né? Sendo honesto. Eu acredito que todo mundo tem alguém que queira ouvir a tua história, que queira ler o teu livro, porque naturalmente existe esse rapport no meio de nós. Isso é uma coisa que a comunicação ela explica com mais detalhes, mas isso já existe de maneira natural. Eu gosto muito de falar que nós somos frutos, nós escritores, né? E quando eu falo, porque nós escritores, eu também já escrevi alguns livros, nós somos frutos de milhares de orações de pessoas que oram todos os dias buscando por soluções nas Exatamente. suas... E muitas vezes somos a resposta das orações de alguém, como você falou inicialmente. Se eu impactei uma vida, eu já cumpri o meu propósito. Eu já estou feliz, porque às vezes você fala, eu vim trazer uma palavra, hoje alguém fala, cara, essa palavra foi para mim, isso aqui foi para mim, foi uma resposta de Deus. Então, você pode ser instrumento, inclusive para quem acredita, para quem tem fé, obviamente, você pode ser instrumento dele, né, para chegar até a vida do outro. Então, sendo honesto, verdadeiro, contando a tua essência, você vai atingir alguém. Sempre vai ter alguém que vai precisar ouvir a tua história. Não é nem só querer, mas é precisar ouvir a tua história. Quando você faz algo com propósito, quando você escreve com propósito, quando você vai aprender a comunicação com propósito de transformar outras vidas, não tem por que não dar certo, né? E às vezes a gente Não tem. escreve de um jeito complicado, achando que está bonito, mas ninguém entende nada, né? E aí eu pergunto para ti agora, Roberta, como foi para você, né, ter um mentor que serviu para puxar a orelha e dizer assim, simplifica isso aí, Roberta, que está complicando demais.
Isso aí é essencial. Eu acho que o mentor, ele te ajuda e deve ajudar nisso, porque muitas vezes a gente quer ali passar o que está diretamente na nossa cabeça, é o que está no nosso coração, a gente escreve, mas não está de maneira tão simples para o outro entender. Então a gente tem que falar de maneira que um leigo ou uma pessoa muito sábia ela consiga te entender e te compreender. Não adianta você ter uma mensagem muito bonita e complicar a forma com que ela entenda. Então, eu acho que o mentor, ele também, ele tá ali para isso, para te ajudar a simplificar, para dizer, ó, isso aqui é mais você, isso aqui vai conseguir, né, chegar melhor no teu público-alvo. Quem é o teu público-alvo? Quem é que está ali te ouvindo? Quem é que está te lendo? Você tem que, né, eles conseguem fazer, eu acho que novamente eu falo da visão alta, eles conseguem olhar ali de fora e dizer assim, ó, teu público é esse, então vamos falar dessa maneira, vamos passar a nossa mensagem dessa maneira. Então, é essencial. O puxãozinho de orelha ele é muito importante, né? Porque às vezes a gente está querendo escrever, querendo só ir até São Paulo. O nosso objetivo da jornada é chegar em São Paulo, e aí quando vê, você está lá na Argentina. Por quê? Porque Isso, tu ficou tentando escrever, explicar e fazer um monte de coisa e justificar e arrumar um monte de desculpa, e aí você passou do teu objetivo final. E aí o mentor ele entra com esse papel de realmente simplificar, de assim, volta para a terra, vamos isso. focar no que a gente, que tu falou ali, ó, lembra Às vezes você dá uma viajada, né? E ele vai dizer, vamos voltar aqui, vamos para a realidade. É assim que funciona, é desse jeito que você vai conseguir impactar. Isso aí é e aí importante demais. eu gostei quando você falou assim, ó, lembra do porquê você chegou, por que você decidiu escrever esse livro? Lembra da importância que você quis para escrever esse livro, né? E hoje em dia, né, Roberta, com tanta coisa na internet, tanta informação todo dia, tendo informação nova acontecendo, a gente não dá nem conta de acompanhar, né? Tanta informação, tanto conhecimento, né? Com a inteligência artificial ainda mais, né? Como você acha que é escrever um livro que prenda a atenção de uma pessoa do começo ao fim? Sabe aquela experiência de ler um livro físico? O que Sim. você pode contar dessa Eu experiência? acho que sendo humano, eu acho que a gente está numa era que é sim importante o digital, que a inteligência artificial nos ajuda, mas também ela é perigosa. Então tem muita gente que sente falta daquele calor humano mesmo, daquela realidade, daquela emoção, porque eu acho que assim, um dia desses eu vi uma frase que é assim, a vida não é o Instagram. Então, a gente não posta coisas difíceis no Instagram, por exemplo, falando de uma das redes sociais, né? Então, todo mundo posta, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz. E quando a gente pega um livro para ler, a gente vê a realidade, a gente vê assim, poxa, a história de alguém, aquilo que impacta. Porque hoje em dia a gente vê muita tragédia, né? De fato, na internet, mas a gente também vê ali só coisas artificiais. E cada vez menos as pessoas consumem conteúdos de valor para estar consumindo dia a dia e vida de outras pessoas, fofocas, e um livro ele traz a gente para o outro mundo, para aquela realidade, para aquela emoção. Então eu acho que sendo humano você consegue prender a atenção hoje das pessoas, né, sendo o mais realista possível. Quando você é humano, quando você escreve com propósito, você deixa de ser sensacionalista, né? E a internet tem Isso. muito disso hoje, né? Pessoas buscando ter mais audiência, maior engajamento com notícias muitas vezes falsas, com Se notícias promovendo de maneira assim distorcida, e eu acho que tem gente que está cansado da internet, tem gente que fala, ó, eu vou sair um pouco da internet, das redes sociais, e ela vai para onde? Ela vai para livros, ela vai para a realidade. Eu acho que um livro ele é muito real, sabe? Ele passa aquilo a realidade de que a internet hoje em dia, infelizmente, não passa tanta credibilidade, embora a gente precise se adaptar, claro, porque é o nosso mundo, nosso meio hoje, mas nada que um bom livro ele nos tire da internet para realmente fazer a gente Exatamente. viver uma outra realidade. Eu gosto muito de falar, né, dessa escrita com propósito, porque você não vai escrever um livro com uma história sensacionalista, você vai Isso. realmente mostrar o que de fato A aconteceu. realidade, né? A verdade, a Os, bas- essência de tudo que te fez escrever aquele livro, né? A essência, eu acho que ele os bastidores da tua vida que ninguém conta, né? que ninguém conta. O que ninguém conta na verdade na rede social, como muito bem colocado para você, né?
E a gente entrando nessa questão já do resultado final, indo para a última parte da live aqui, Roberta, vale a pena, né? E aí eu gostaria de já fazer uma pergunta para você, que você fosse bem sincera em falar isso para a nossa audiência, né? Dá para notar a diferença quando a gente pega um livro que teve acompanhamento profissional e um de uma pessoa que fez sozinha? O que Dá. muda nesse jogo? Eu acho que um livro com acompanhamento, ele flui. O texto ele flui, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem realmente um fim, ele tem um storytelling. Existe ali, né, intencionalmente, momentos mais impactantes, uma jornada. Eu acredito que existe uma direção e uma organização dentro dessa escrita. E quando uma pessoa ela escreve sozinha, ela usa muita emoção, aquelas ideias que estão lá no início a gente falou que as ideias estão na sua cabeça daquela maneira. Eu quero falar isso, quero falar isso. Então você acaba embaralhando. As pessoas falam, tô aqui, mas eu tô lendo. Eu não entendi o daqui. Então, existe uma linha assim do tempo, um direcionamento que você consegue perceber que foi realizado, teve a ajuda, né, de um mentor por trás. Isso aí é fato. Não que uma pessoa que escreve o livro sozinho, ela não deve ser desmerecida, né? Tem muitas pessoas que realmente escrevem livros sozinhos, mas existe sim aquela lapidação da Aquela pedra bruta. lapidação, às vezes é mais, é menos, às vezes a pessoa já tem um dom maior e treina esse dom e consegue colocar ali, mas o mentor, ele vai lapidar, vai ter algo ali, um diferencial de que eu acho, o leitor, ele vai perceber que foi realizado por muita gente. Quando eu escrevi o meu livro, sabia que era eu, era meu jeito de falar, a minha história, mas sabia que tinha uma organização por trás. Então, muita gente perguntou: quem foi tua editora? Teu livro ficou muito bom, é muito gostoso de ler. E foi muito emocionante, muito impactante, um livro tranquilo, um livro que a gente lê assim sem nem perceber. Então, eu acredito que dá para o leitor ele sentir, sim, essa diferença. É aquela questão do exército de um soldado só, na realidade, né? Quando você tem uma segunda opinião, é como você dar um zoom out dessa tua história. É você buscar a Isso, opinião de alguém que tem experiência, é você buscar a opinião de alguém que já vivenciou isso centenas de vezes, quando não milhares de vezes, né? O mentor, exatamente. ele te mostra esse caminho e essa diferença ela é notória, na realidade, né? É óbvio que eu não estou aqui para julgar você que quer se tornar escritor da sua própria história e faz jus de uma boa história, mas é sempre importante que você busque uma segunda opinião, seja de um mentor, seja de algum amigo que é um leitor crítico, um leitor assíduo, não aquele leitor que lê um livro e acha que se considera leitor, é aquele leitor que realmente lê e critica até os best-sellers, né? Critica de maneira construtiva ou que tenha uma bagagem, que tenha experiência para poder fazer com que esse livro ele seja realmente a mensagem desse livro ele seja entregue com louvor, né? E a gente trouxe aqui ao longo da live sobre essa questão da lapidação da pedra bruta, né? Uma Isso. segunda opinião, um mentor te acompanhando durante todo o processo de escrita, ele realmente faz com que a mensagem seja fluida, faz com que o leitor ele acompanhe e entenda que a mensagem vai ser entregue. Ele sabe que o livro tem início, ele sabe que o livro tem meio, e ele sabe que o livro vai ter um fim, muitas vezes desejado por ele, ou despertando a curiosidade para o segundo livro, né, Isso. Roberta? As E pessoas ficam aí, até esperando pelo segundo livro, né? De tão bom ali que foi aquela leitura. Então, isso é muito legal. Roberta, a gente já está caminhando para o finalzinho da live aqui. Eu sei que tem muita conversa boa. Se a gente pudesse ficar aqui horas e horas, poderíamos passar a noite conversando sobre o livro, né? Mas o que você diria para quem está nos assistindo agora, que tem uma história de vida ou uma história profissional incrível, de autoridade, que vai transformar vidas, mas acha que não leva jeito para escrever? Eu acho que essa pessoa, ela só não tem apoio, não teve apoio em algum momento. E
eu acho que as pessoas acham que eu tenho uma boa história, mas eu não tenho técnica. Então, assim, basta você ter uma história, porque a técnica, ela se aprimora, ela vem justamente dessa ajuda, desse mentor. Você não precisa. Eu, muitas vezes, a vida inteira, eu queria escrever, eu tinha história, eu sabia que eu tinha história, muita gente falava, tua história podia dar um livro, assim. Mas eu não tenho técnica, eu não tenho quem me apoie ou quem me ajude. Então, é separar. Você tem história, você tem o que contar, você tem o que agregar, o que transformar na vida de alguém. Então, sim, você pode escrever um livro. Você é capaz de escrever um livro, porque o teu mentor, ele vai vir justamente com essa técnica e com essa lapidação. Eu acredito que é mais falta de apoio, de incentivo e o medo, que a gente falou também lá inicialmente, o medo de ser julgado, o medo. E aí é preciso também, né, muita coragem, muitas vezes, para você expor ali a sua vida. Então, acho que as pessoas precisam perder o medo e não querer a perfeição. Eu tenho história e a gente vai, com uma pessoa certa, a gente vai conseguir construir e fazer essa história chegar para o leitor da melhor maneira possível. Eu sempre digo que ter um mentor é como se você tivesse um ombro amigo, né? Mas não é aquele amigo legal que vai sempre te elogiar. O Isso, mentor ele vai te elogiar quando você está no caminho certo e ele vai puxar a tua orelha quando você não está tão bem no caminho certo. O mentor é aquela pessoa que vai dizer assim, Roberta, segue porque está ficando incrível o seu livro, mas ao mesmo tempo ele vai dizer assim, Roberta, para de viajar, volta para a terra, volta para o propósito do teu livro, porque qual é o objetivo, qual é o teu propósito com essa história? Lembra isso. por É que você... voltar para aquela frase, né? Lembra o porquê você começou, né? O porquê que você está aqui. Exatamente. Então, buscar ter essa pessoa ao seu lado é uma jornada, faz com que a jornada se torne mais incrível, faz com que a jornada seja extraordinária, faz com que você entregue uma escrita com propósito, faz com que seu livro seja lido por pessoas e pessoas comecem a buscar e entender mais quem é você na sua vida depois de publicado um livro, né, Roberto? E aí, Isso. para fechar essa live, eu queria que você desse, agora que você já é escritora da sua própria história, você que é autora do livro do Borderline ao Mastermind, né? Qual é a primeira coisa que essa pessoa que está aqui com a gente deve fazer amanhã se ela quiser tirar o livro do papel? Eu acho que eu diria para ela fazer o medo dela, ter medo da coragem dela e parar de esperar a segurança. Vai com medo mesmo, faz acontecer. O teu mentor, ele vai estar ali para te ajudar, né? Ele vai estar ali para te orientar. Então, eu acredito que o que trava mesmo, o que me travava era o medo. E quando eu conheci vocês, né, da editora NPE, e falaram, a tua história, ela dá um livro, a tua história, ela vende, a tua história, ela vai impactar vidas. Então, mesmo com medo, eu fui e mostrei para o medo que a minha coragem, ela era maior. E hoje, graças a Deus, o meu livro já impactou. E eu sei que ainda vai impactar muita gente. Muito legal, né? Aquela questão, né, de medo a gente sempre vai ter. Medo de começar um novo emprego, medo de ir para um lugar desconhecido, medo de se tornar pai, mãe, medo de entrar na faculdade. Medo a gente sempre tem, né? E o medo, ele é aquela... eu gosto de falar que o medo, ele é o que te barra para você não avançar quando não é necessário. Isso, eu acho que ele é essencial, né, na medida certa. Eu acredito que quando o que é que a gente sabe? Se o nosso coração ele para de bater, a gente morre. Então eu acho também que se a gente para de sentir certas emoções, a gente morre em vida. Então o medo vai sempre existir, a ansiedade, o nervosismo, mas tudo numa dosagem certa, porque a gente precisa sentir, porque se não faz sentir, também não faz sentido. Se o teu coração ele não pulsa mais forte naquilo que te move, não é o teu propósito. Então eu levo isso também para minha vida. Se me dá medo, nervosismo, ansiedade, eu faço. Então é o que eu quero. Eu vou fazer, porque eu sei que eu vou impactar muitas vidas. Se te dá frio na barriga é porque algo de errado não está certo e você deve seguir, né? Porque quando você Exatamente. acessa novos ambientes, você conhece novas pessoas, você conhece novos lugares e, consequentemente, você atinge novos resultados, como foi o resultado do seu livro, né? Você mesmo falou aqui para a gente
que muitas pessoas foram impactadas com a sua história e tem pessoas que, acredito eu, que devam estar querendo aí uma segunda versão do livro, ou de repente querendo uma nova história da sua vida, né, Roberta? Isso, eu acho que escrever é um ato de coragem, mas ele não precisa ser solitário. Então, um mentor, ele vai te ajudar a colocar para fora aquilo que você tanto sonhou, né? Então, o mentor, ele é essencial. Muito bom, muito bom. Nossa, quanta coisa boa que a gente passou aqui pela live, né? Começamos a falar da importância de ter a clareza, de quebrar o mito do gênio solitário e de como o mentor é esse navegador, esse norte que ajuda a gente a não afundar no meio do oceano, né? Ter um mentor, Isso, como eu disse anteriormente, é ter um ombro amigo, né? exatamente. Roberta, eu gostaria muito de agradecer a sua generosidade de compartilhar essa visão. Para a gente foi muito importante, a gente fica muito honrado de fazer parte da sua história como escritora da sua própria história, de transformar você, autora do livro Do Borderline ao Mastermind, de ver que outras pessoas estão sendo transformadas, impactadas positivamente com a sua história, mas principalmente de ver a sua transformação ao longo daquela Roberta, quando a gente teve a primeira conversa, que tinha medo de escrever, de contar a sua própria história, e hoje está aí aflorando, transformando, impactando muitas vidas, né, Roberta? Gostaria que eu acredito que esse papo foi um papo super rico e para quem tinha dúvida, acredito que depois de toda essa nossa conversa não deve mais ter, né? De jeito nenhum. Eu que agradeço o convite, agradeço lá no início terem me incentivado, terem até, né, persistido. A gente viu aqui que a persistência é o que leva de fato ao resultado final. Eu consegui tirar um sonho do papel e transformar ele em realidade. Eu posso dizer para vocês que estão aqui que eu sou uma das pessoas mais improváveis de estar aqui hoje, de escrever meu livro, de subir em cima de um palco. Então, o conselho que eu dou é que vá com medo mesmo, porque vai valer a pena. O objetivo final, a transformação que você tem, ela é muito mais válida do que você realmente se deixar levar pelo medo de não se tornar escritor da própria história, né? Isso, Roberta, mais uma vez, muito obrigado. eu Pessoal, que a lição agradeço. aqui é escrever é um ato de coragem, mas não precisa ser ser um ato de solidão. Invistam na comunicação. Se você precisa entender um pouco mais, buscar um pouco mais de conhecimento, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o arroba da Roberta, Roberta que é especialista em comunicação e no desenvolvimento de pessoas, né? E busquem, né? Quem já conhece o caminho, seja eu como mentor de escritores, a Gisele que não está aqui hoje também, uma especialista na parte de escritor, de escrita de livros, busquem a Roberta para melhorar a sua comunicação. Obrigado pela companhia, quero agradecer a Obrigada, Zé. vocês que estiveram aqui com a gente em mais uma live e dizer que na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente com uma nova história, com um novo insight, com algo novo para que você possa se tornar escritor da própria história. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.